Não aguento ficar sentado ali tudo calado não, vou ler. Abre tua Bíblia aí em Mateus 18. Hoje eu tive um dia muito especial. Deus fez algo muito especial na minha vida hoje. Eu vou tentar compartilhar com você. Mateus 18, a partir do verso 15. Vamos ler até, deixa eu ver aqui onde a gente vai ler. Nós vamos fazer o seguinte, para não ficar muito grande. Nós vamos ler só o... Vamos ler só o início aqui, depois a gente pula lá para o 23. Vamos ver. No caminho aí, Deus vai dando direção. Ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganhado teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Verso 17, se recusar ouvi-los, dize-o à igreja, e se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentil e cobrador de impostos. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra, será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra, será ligado no céu. Desligado no céu. Aí, verso 21. Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu hei de perdoar até 7? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. E tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que lhe havia 10.000 talentos. Mas não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que tinha, e que se pagasse a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. O senhor daquele servo, pois, movido de compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus companheiros de trabalho, que lhe devia 100 denários, e segurando-o, o sufocava, dizendo: paga o que me deves. Então o seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo: tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus companheiros de trabalho o que acontecera, contristaram-se grandemente, e foram revelar tudo isso ao seu senhor. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu irmão, assim como tive compaixão de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. Que palavra dura, que o Espírito Santo possa ter liberdade aqui nessa noite para falar o nosso coração. Mas é curioso ver a postura desse servo que devia a um rei, devia a uma autoridade. Naquele tempo, uma dívida não era como hoje. Hoje existem pessoas que possuem 10, 20 dívidas, deve às Casas Bahia, deve a Ricardo Eletro, deve diversos lugares, bancos, e ainda continuam soltas, continuam fazendo novas dívidas.
esperam cumprir 5 anos para o nome dele sair do SPC, do Serasa, e depois fazem novas dívidas, ou fazem empréstimos e depois não pagam o empréstimo, e ficam depois aguardando o prazo para poder fazer um outro. 5 anos, recebe a anistia. Tem irmão que não sabia disso, vai querer fazer um empréstimo amanhã. Mas as empresas tentam, de alguma maneira, compensar isso, ou criam uma lista para que o camarada, uma lista paralela, então o cara tem o nome tirado do SPC, do Serasa, mas ainda está na lista negra. Então tem muita gente que já não pode mais fazer nenhum empréstimo em alguns bancos. E aquele Bradesco eu estou queimado, no Santander, daqui a pouco não consegue abrir conta em lugar nenhum. Mas naquele tempo era diferente. Naquele tempo, aquele que possuía dívida, ele dava automaticamente, ele poderia se tornar escravo daquele a quem ele devia. Não é à toa que a palavra de Deus nos fala em Provérbios que nós nos tornamos verdadeiramente escravos quando nós temos dívidas, quando nós adquirimos dívidas. Por isso é uma boa, quando ligarem lá para a sua casa te oferecendo um empréstimo, você fala: não quero ser teu escravo, eu não quero me tornar teu escravo, eu não quero ter uma dívida com você. E aquele senhor foi acertar a conta com os seus servos. Quando ele foi acertar essas contas, tinha um homem que lhe devia muito. Um homem que lhe devia um apartamento, por exemplo. Nós conhecemos homens que são ricos, homens que têm posses e que tratam bem seus servos, que tratam bem aqueles que são seus subordinados, que podem de alguma maneira abençoar. Um irmão esses dias, encontrei com ele, ele estava de carro novo, eu falei: pô, cara, estou muito feliz. Ele falou: poxa, eu tinha um dinheiro guardado, meu chefe me ajudou e eu consegui comprar esse carro aqui com taxa zero, que paguei 70%, dei de 70% de entrada, o restante eu parcelei com taxa zero. Eu falei: poxa, cara, que maravilha. Ou seja, ainda existem pessoas, ainda existem chefes, senhores, que abençoam aqueles que são servos fiéis, aqueles que são servos bons, aqueles que são servos que são diligentes. E esse homem, ele tinha uma grande dívida, uma dívida impagável, uma dívida que ele não conseguiria pagar. E esse senhor, vendo a maneira como ele se colocou, chorou, de como ele clamou, de como ele se esforçou, de como ele estava, como ele ficou perplexo, de como ele chorava, porque significava que os seus filhos, a sua mulher, e ele mesmo se tornaria escravo daquele homem. Ele perderia sua casa, não faria mais parte do seu ciclo de amigos, não fazia mais parte do seu ciclo social, já não andaria com aquelas roupas, agora seria identificado como escravo daquele homem, porque não conseguiu pagar uma dívida. Ele seria envergonhado perante a sociedade, seria envergonhado perante as outras pessoas, porque não conseguiu pagar uma dívida. Essa parábola tem um ensino espiritual muito profundo, porque a Bíblia diz que a cédula de dívida que era contra nós foi rasgada e cravada na cruz do Calvário. Ou seja, a dívida espiritual que nós tínhamos, hoje está na moda dívida histórica, mas a dívida do Éden,
a dívida do pecado, essa dívida foi paga. E foi colocada no lugar onde todos pudessem ver que ela estava paga. Foi colocada no lugar em que o Senhor Jesus falou, está consumado. Está paga. Essa dívida foi aniquilada. E muitas pessoas se aproximam desse Deus, se aproximam da cruz, se aproximam do Senhor, desesperadas, porque reconhecem que possuem uma dívida com Deus. Porque reconhecem que não possuem capacidade de pagar essa dívida. Não possuem a capacidade, não possuem condições de pagar essa dívida, porque é uma dívida muito alta. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Ou seja, os nossos pecados, eles são tão grandes, que se não fosse pela misericórdia de Deus, se não fosse uma ação de Deus para nos abençoar, para nos perdoar, nós nunca teríamos essas dívidas pagas. Nós nunca conseguiríamos pagar essas dívidas. Você pode subir 500 vezes a escadaria da Penha de joelhos que você não vai pagar. Tem um lugar lá em Olinda, que se chama a Ladeira dos Sete Pecados, em que a ladeira é tão íngreme que você imagina, subir aquela ladeira você paga pelo menos 7 pecados. E muitas pessoas acreditam nisso, acreditam que pelo seu esforço, por fazer alguma coisa para Deus, por se sacrificar, talvez andar daqui até, vamos botar aí, até Nova Iguaçu. Nova Iguaçu é perto, né? Mas andar daqui até algum lugar, fazer uma peregrinação, talvez alcance a misericórdia de Deus. Mas a realidade é que a nossa dívida já foi paga. O escrito de dívida, a acusação do inimigo, aquilo que não nos deixava dormir, aquelas ligações do telemarketing cobrando a nossa dívida, que ligam 5, 6 vezes por dia, ligam nos horários mais impróprios, no horário que você está recebendo uma visita em casa, aí te ligam para te cobrar, aí você fala, não, mas eu vou pagar, aí a tua visita já sabe que você está devendo. Ou seja, Jesus pagou essa dívida. Entenda, estou falando de dívida espiritual, irmão. Não vai deixar de pagar a conta de luz que vão cortar. Jesus pagou essa dívida. E hoje nós temos essa liberdade, essa autoridade espiritual. E nós precisamos tomar posse da autoridade que o Senhor nos deu, da liberdade que o Senhor Jesus nos deu, de sermos livres de toda acusação de Satanás na nossa vida. Satanás hoje não tem autoridade para nos acusar. Satanás hoje não tem autoridade para apontar o dedo na nossa cara e dizer que nós somos devedores, porque a nossa dívida ele pagou. Nós não merecíamos. Nós não fizemos nada por isso. Mas pela misericórdia, pelo amor de Deus, ele pagou a nossa dívida. E por outro lado, nós vemos que esse homem que foi perdoado, esse homem que recebeu o perdão de Deus na sua vida, esse homem que recebeu algo maravilhoso no seu coração, possuía alguém que também lhe devia. E a Bíblia diz que ele encontrou aquele companheiro de trabalho, ou seja, aquela pessoa que está do lado dele todos os dias, aquela pessoa que compartilhava com ele confissões, que compartilhava momentos de alegria e de tristeza, aquela pessoa que compartilhava das mesmas dificuldades que ele. Se ele acordava 5 horas da manhã para ir para trabalhar, esse homem também acordava basicamente no mesmo horário, chegava lá no trabalho e batia o mesmo ponto, sentava no mesmo lugar para tomar um café, conversava todos os dias na hora do almoço.
mas ele não era capaz de perdoar a dívida do seu companheiro, daquele que estava do seu lado. Ele não era capaz de perdoar aquele que estava com ele todos os dias, que militava na mesma milícia, que lutava o mesmo combate, que estava na mesma trincheira que ele. Ele não teve essa capacidade. Isso também é revertido no mundo espiritual e fala algo muito profundo para nós, porque nós recebemos um grande perdão de Deus, mas às vezes nós, como servos de Deus, como servos que merecíamos a morte, que merecíamos ser encarcerados, nós queremos que o nosso irmão pague a dívida dele. Nós queremos apontar para o nosso irmão e dizer: você tem uma dívida comigo, você está me devendo, você está em pecado, você está transgredindo, você está fora daquilo que Deus tem para você. E às vezes nós queremos encarcerar o nosso irmão, nós queremos prender o nosso irmão. Se ele começa a ser usado por Deus, não, mas ele não pode, porque ele vive fazendo coisa errada, ele vive fazendo aquilo que não presta, ele vive falando mal de não sei quem. Ou seja, o mesmo Deus que perdoou a dívida do teu irmão, é o Deus que perdoou as tuas. O mesmo Deus que teve misericórdia de você, Ele também tem misericórdia do teu irmão. Porque eu posso estar aqui em cima, queridos, falando essa palavra, compartilhando essa palavra aqui com você, e também posso ter minha vida com pecado. Eu posso também ter a minha vida distante de Deus, e estar aqui simplesmente encenando para você que eu estou sendo espiritual, ou que eu estou recebendo alguma coisa de Deus. Mas quem me julga é Deus. Quem tem misericórdia de mim é Deus. Quem é capaz de me lançar na prisão, me escravizar, me colocar, me trazer morte espiritual é Deus. Não somos nós, com o nosso julgamento, que vamos trazer justiça sobre aquilo que os nossos irmãos fazem. Não somos nós que vamos, com as nossas palavras, tentar trazer para o céu aquelas pessoas que muitas vezes caem em erro, caem em pecado, ou levá-las para o inferno. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa língua, nós precisamos tomar cuidado de como falamos daqueles que estão à nossa volta, dos nossos irmãos, porque é certo que irmãos é que vão nos decepcionar. São pessoas que nós amamos que vão nos decepcionar. São pessoas que militam com a gente, que lutam com a gente todos os dias, que estão do nosso lado todos os dias, que vão nos entristecer. As pessoas que estão distantes, as pessoas que nós não amamos, nós estamos nos lixando para elas. Não ligamos para aquilo que elas pensam de nós. Mas agora, quando se trata de alguém que está do nosso lado, alguém que compartilha a mesma dor que a gente, alguém que está vendo a nossa dificuldade, alguém que está enxergando as nossas lutas, alguém que está vendo quão difícil é para nós estar na presença de Deus, e essa pessoa nos decepciona, é nesse momento que nós choramos, é nesse momento que nós pedimos a misericórdia, o clamor de Deus, é nesse momento que realmente nos dá vontade de chegar no pescoço de um e esganar. Porque o camarada está com a gente o tempo todo, o camarada está vendo a nossa luta, o camarada está vendo a nossa dificuldade, mas mesmo assim ele não quer pagar a dívida conosco. Mas é o momento em que nós devemos ter com o nosso irmão a mesma atitude que Deus teve conosco. Nós devemos ter com ele o mesmo perdão que Deus pôde nos perdoar, nós temos que perdoar o nosso irmão também. E isso é cristianismo. Isso não é fácil, querido. Não é fácil perdoar alguém que fala mal da gente. Não é fácil perdoar alguém que faz fofoca da gente. Não é fácil perdoar alguém que fala mal pelas costas. Não é fácil perdoar uma pessoa
que aponta o dedo para nós simplesmente para dizer quais são os nossos defeitos e não consegue enxergar na nossa vida nenhuma qualidade. Não é fácil, queridos. Às vezes estamos no mesmo ministério, fazemos parte de um mesmo grupo, mas essa pessoa não nos considera cristãos, não nos considera servos de Deus. Ela nos trata como se nós fôssemos ímpios, como se nós fôssemos distantes da presença de Deus. E ainda assim o Senhor fala que nós devemos perdoá-la. Porque a dívida que essa pessoa tem com a gente, ela é muito menor da dívida que Deus nos perdoou. Nós precisamos ter misericórdia dessas pessoas. Nós precisamos tratá-las com misericórdia. Eu estou compartilhando essa palavra com você. Eu não preparei uma mensagem, eu não preparei uma pregação para hoje à noite. Mas hoje eu tive uma grata surpresa de Deus. Eu, enquanto estive em Brasília, estive congregando na Igreja Nova Vida de Águas Claras. E quando nós saímos, eu tive um certo desentendimento com o pastor da igreja, o pastor Marcelo. E nós meio que discutimos, na época, por mensagem de SMS. E isso me causou uma grande tristeza, porque foi um homem que me apoiou, foi um homem que me foi apoio espiritual, que me deu carona muitas vezes quando nós chegamos em Brasília. Era um homem que representava grande coisa para mim. Foi um verdadeiro pastor, enquanto eu estive lá em Brasília. Eu já tive a oportunidade de conversar com o pastor Roberto sobre isso, quando nós voltamos. Ele esteve conosco num retiro dos jovens aqui da igreja, pregou aqui na igreja. E era um homem que eu admirava, era um homem que Deus usa muito. E quando nós saímos de lá, discordâncias, problemas, hoje eu vejo que foram setas do maligno, e nós discutimos, não com palavras, mas ali com textos. Aí a letra fria, às vezes você não consegue perceber as emoções, ou você interpreta de acordo com o momento, de acordo com as suas emoções do momento, e não... E hoje eu estava no conselho, na reunião do conselho, e no final, o bispo falou para nós orarmos uns pelos outros, os pastores. Eu orei com o pastor Roberto orou por mim. E no final, quando eu estava lá distraído, quem chega atrás de mim? O pastor Marcelo. E ele falou, a gente se abraçou, chorei, pedi perdão, ele pediu perdão para mim. E nós tivemos ali um momento muito especial, encontrei a irmã Joana, hoje aqui no Catete, ele falou, olha, eu fiquei rodando 3 horas, o taxista pegou ele aqui no Santos Dumont e ficou rodando 3 horas para chegar em Caxias. Rodou por São Cristóvão e ele falou, poxa, o que Deus quer comigo indo para uma reunião para chegar no final? E eu lembrei que no domingo agora que passou, eu preguei sobre que Deus ia fazer um renovo, ia fazer nascer um renovo no meio do deserto, de um lugar onde menos se esperava. E Deus restituiu uma amizade que eu creio estava congelada. Porque a restituição de Deus foi tão grande que eu sinto por ele hoje o mesmo sentimento de antes, como se nada tivesse acontecido. E eu creio que esse sentimento da parte dele também é recíproco. Lia também estava lá, nós nos abraçamos. E Deus fez grandes coisas através disso, através do perdão. E eu creio, queridos, que essa é uma ferramenta de Satanás para que impedir o nosso crescimento espiritual. É uma ferramenta de Satanás para que fazer com que a gente não prossiga na obra de Deus, na casa de Deus, para que a gente não prossiga em liberdade na presença do Senhor.
O apóstolo Pedro perguntou para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes, Jesus? Ou seja, querendo uma resposta para a quantidade de vezes em que nós deveríamos liberar perdão. E o Senhor fala: não há limites. Quando ele fala 70 vezes 7, ele está querendo dizer: não há limites para que nós perdoemos, para que nós liberemos o perdão. Hoje eu creio que a maior libertação que nós podemos ter na nossa vida, a maior libertação que nós podemos ter como servos de Deus, é quando nós liberamos perdão para o nosso irmão. É quando nós liberamos perdão para aquele que é um calo, uma pedra no nosso caminho, uma pedra de tropeço para nós, ou algo que às vezes tenta manchar o nosso ministério, tenta manchar a nossa liberdade em Deus, ou tenta fazer com que a nossa obra seja menor do que aquela que Deus tem para nós, ou que Deus nos chamou. Hoje foi um dia especial para mim, e eu quero que esse dia seja especial para você também. Eu quero que essa mesma liberdade que Deus tem me dado, que daquilo que Deus derramou na minha vida hoje, seja derramada sobre a sua vida também. Eu sei que nós não somos perfeitos. Eu sei que existem pessoas, talvez até na nossa família, que nós não conseguimos nem olhar no rosto delas. Pessoas que nós nos afastamos propositalmente, porque são pessoas que nos ofendem, porque são pessoas que nos fazem lembrar de coisas ruins do passado, pessoas que muitas vezes nos envergonharam, nos humilharam, mas essas pessoas merecem o nosso perdão, porque Deus as perdoou, porque Deus as quer perdoar, porque Deus tem misericórdia delas, e nós precisamos ter misericórdia de quem Deus tem misericórdia. Amém? Será que nós podemos ficar de pé? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que diz: eu preciso liberar o perdão. Não é fácil, queridos. Antes desse reencontro, eu escrevi uma mensagem para o pastor, me desculpei com ele, pedi perdão, mas eu creio que o verdadeiro perdão ele acontece quando ele vem de Deus. Quando nós perdoamos, quando nós reconhecemos o nosso erro, porque às vezes pedir perdão significa que você tem que chegar lá e falar tudo o que aconteceu, relembrar tudo, mas simplesmente reconhecer que houve erros de ambos os lados, porque ninguém erra sozinho, a outra pessoa não errou sozinho, você também não errou sozinho, mas ambos talvez erraram. Então, eu acho que o primeiro princípio, o primeiro passo, seria reconhecer que às vezes nós erramos também, que às vezes nós falamos coisas que desagradam, que às vezes nós também somos responsáveis. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Pode sair, irmão, não tenha vergonha não. Amém? Porque nós recebemos o perdão de Deus na nossa vida. Enquanto nós ficarmos guardando no nosso coração ressentimentos, esses sentimentos só vão nos afastar do Senhor. O nosso ministério se torna infrutífero, às vezes áreas da nossa vida se tornam infrutíferas e nós não sabemos. Você pode construir um grande edifício, um edifício com 30 colunas, com 24 colunas, mas para que esse edifício caia, precisa somente de que 1 ou 2 estejam ruins. Então, às vezes, você é um grande homem de oração, uma grande mulher de oração, um homem que lê muito a Bíblia, uma mulher que ora muito, uma mulher que busca muito a Deus, ou alguém que é muito espiritual, Deus fala com você, mas às vezes tem uma coluna ruim, às vezes tem uma coluna que está
precisando de reparos. E às vezes é essa coluna ruim que Satanás quer usar para nos derrubar. Esse não é o propósito de Deus. Essa não é a vontade do Senhor. A vontade de Deus é que você permaneça de pé. A vontade de Deus é que o teu edifício espiritual esteja firme, alicerçado na rocha. Eu quero orar para que o Senhor restaure. Para que o Senhor restaure relacionamentos. Para que o Senhor restaure amizades. Para que o Senhor restaure comunicação. Para que o Senhor restaure e crie coisas novas através da sua vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu coloco a vida dessas pessoas aqui diante do Teu altar, Senhor Deus. Pessoas que reconhecem, Pai, que precisam, em algum momento, Pai, liberar perdão, que precisam perdoar, Senhor. Pessoas, Pai, que reconhecem, Senhor Deus, que o Senhor já deu a elas, Pai, o maior perdão, Pai, que é entregar o Seu Filho amado Jesus Cristo na cruz do Calvário, Senhor Deus. E esse perdão, Senhor Deus, elas recebem. Elas receberam o perdão do Senhor, Pai. Que elas tenham a capacidade, Senhor, de liberar o perdão também, Senhor Deus. De liberar o perdão para aquelas pessoas que ofenderam. Para aquelas pessoas, Pai querido, que feriram o coração delas, Pai. Aquelas pessoas, Pai, que elas consideram que não são dignas, Pai. Aquelas pessoas que muitas vezes a vontade que elas tinham, Senhor, é de que essas pessoas morressem, Pai. Ficassem, Senhor Deus, distantes delas, Pai, porque são pessoas que ferem, são pessoas que machucam, são pessoas que vêm com palavras, Pai, que simplesmente são para colocar para baixo, são para, Senhor Deus, diminuir, Senhor. Pessoas que por um motivo, Pai, qualquer, ou, Senhor, no momento de ira, no momento de revolta, no momento, Senhor Deus, em que estavam com os ânimos inflamados, Pai, falaram coisas, Pai, que desanimaram, lembraram de coisas, Pai, que feriram o coração, lembraram de palavras, Senhor Deus, e de momentos, Pai, ó Senhor, que foram, às vezes, mal interpretados, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, ó Senhor, que haja cura no meio do Teu povo, Pai. Ó Senhor, que isso que tem roubado, Senhor Deus, o compromisso, a intimidade, a comunhão com o Senhor, seja quebrado nesse momento no nome de Jesus. Que seja quebrado na vida do meu irmão, que seja quebrado na vida da minha irmã. Ó Senhor, que haja vida, Pai, vida, Senhor Deus, espiritual, vida, Senhor Deus amado, quando eles clamarem ao Senhor, vida, Senhor Deus, quando eles se prostrarem perante a Tua presença, Senhor. Ó Deus, que haja, Senhor Deus, Pai, um mover do Teu Espírito, Senhor, na casa, Senhor Deus, no coração dos Teus filhos, para que eles sejam impulsionados, Pai, a clamarem, ó Senhor Deus, e entrarem em contato com essas pessoas, Pai, e falarem com elas, Pai, ó Senhor, e pedirem o perdão. Talvez eles não sejam os errados, Pai, na concepção deles, mas, Pai, eles vão dar o primeiro passo, e dar o primeiro passo é muito importante, Pai, para que o perdão seja restabelecido, ó Senhor, para que a amizade seja restabelecida. Nós declaramos, Pai, ó vida nos relacionamentos, vida, Senhor Deus, nas amizades, e decretamos a você, Satanás, você não tem poder para mentir para essas pessoas, você não tem autoridade para mentir para essas pessoas, que as suas setas, nós rejeitamos elas e as quebramos no nome de Jesus, e ordenamos a você que saia no nome de Jesus, na mente, da influência da mente e do coração dos servos de Deus. Nós declaramos a liberdade de Cristo sobre a vida dos nossos irmãos, sobre a vida da Tua igreja, meu Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém, Senhor, e amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus, uma salva de palmas ao Senhor.